Fala galera, beleza? Bom, hoje eu estou trazendo para vocês mais um vídeo. Hoje vamos falar de ordem de serviço, tá? Ordem de serviço, que é aquela que tem normalmente em sistemas e principalmente ela tem diversos problemas em sistemas que eu já vi, verifiquei, detectei. Eu quero explicar para vocês a forma correta que você, no caso você desenvolvedor e no caso você usuário, você tem que cobrar de quem estiver desenvolvendo, ou às vezes cobrar de um software que você vai comprar. Digamos que você vai comprar hoje um software, tá? E você não sabe aqueles requisitos mínimos para uma ordem de serviço. Eu já passei por isso e eu vou mostrar para vocês hoje o que você deve cobrar, beleza? Então vamos lá. Então, a ordem de serviço ela tem que ser bem específica, bem clara, bem objetiva. Você não pode, por exemplo, ter uma ordem de serviço que vai deixar você na mão, vai ter necessidades depois, ou fala assim, nossa senhora, se eu soubesse que era desse jeito, eu não tinha comprado, eu não tinha feito. Que ela não pode, a ordem de serviço, para vocês entenderem melhor, não pode ser um simples cadastro de aparelhos, um cadastro de sistema. Lembrando que esta ordem de serviço aqui, ela é mais para lojas de informática, tá? É claro que serve para serviços em carros e outros tipos de serviços também. Mas esse caso que eu fiz específico para lojas de informática. Pode ser adaptado para outros tipos de loja também, outro tipo de prestação de serviço, tá? Então, primeiro, ordem de serviço tem que ser bastante clara e bastante objetiva. Por quê? Normalmente não é só uma pessoa que trabalha com ordem de serviço. O erro de muito desenvolvimento de sistema é porque as pessoas pensam que só uma pessoa, ou às vezes uma pessoa super entendida que vai desenvolver. E na verdade é muito pelo contrário. Normalmente quem usa, a maioria desses sistemas são pessoas, não digo despreparadas, mas sem conhecimento específico. E às vezes estão lá aprendendo. E esse sistema tem que ser claro, objetivo e principalmente funcional. Funcional daquela forma que você mexendo, você aprende, você sabe o que fazer e como fazer. E a maioria desses sistemas não é assim, tá? Então, como deveria ser uma ordem de serviço, tá? Uma ordem de serviço, para mim, na loja de informática, tem que cadastrar três funcionalidades. Tem que ser cadastro de aparelhos, tá? Porque tem que cadastrar lá impressoras, no-breaks, monitores, CPUs, notebooks e por aí vai, dependendo do serviço que a empresa faz. Outro cadastro importante que tem que ser separado para ser organizado, seria toners e cartuchos. Pensa você, se, digamos, existe uma demanda grande na empresa de recarga de toners e cartuchos, tá? E você vai cadastrar no mesmo lugar que você cadastrou o aparelho de informática. Vai ficar uma coisa tão misturada e tão complexa, porque, por exemplo, você vai pegar alguns dados específicos em observação. E, na verdade, observação são alguns dados extras. Então, assim, você vai perder muita coisa. Digamos assim, você quer saber se aquilo foi uma recarga de cor, você não vai ter isso se você misturar. Se tivesse um campo separado só para isso, ficaria muito mais eficiente. E olha, se você falar assim, ó, recarga de toners e cartuchos, você já iria naquele campo de cadastro específico e ficaria uma coisa muito mais organizada, concorda? Porque se você for um cadastro de aparelhos, ele tem observações e funções para aparelhos, não para uma recarga de toner e cartucho, que eu acho que tem que ser totalmente separado. Normalmente, visitas também seria na verdade, três tipos de cadastro. Cadastro de aparelhos, cadastro de toners e cartucho, recarga, e cadastro de visitas. Normalmente tem sistemas que têm cadastro de visitas, mas eles são bem básicos e ineficientes. O correto é estar no mesmo patamar de OS. Todas as funções, se na visita foi cadastrado, foi consertado o aparelho, se foi feito um serviço, uma instalação de cabo de rede, coisas do tipo, tá? Então você imagina, cadastro de aparelhos, tá?
Vamos começar com o cadastro de aparelhos, depois eu vou falar cada um separadamente. Cadastro de aparelhos. Então, cadastro de aparelhos, primeiro, o aparelho chegou na oficina, tá? O aparelho deu entrada na oficina. O que precisa ter em cadastro de aparelho? Todos os dados básicos de aparelho, tá? Que tem que, no sistema de OS, ele tem que ficar separado. Não é, por exemplo, aparelho, você coloca qualquer aparelho. Não, lá tem que ter marca, tem que ter a categoria. O que é uma categoria? Categoria é lá. Você tem diversas categorias dentro da sua loja. Você tem que ter um local onde você cadastra todas as suas categorias. O que é a sua categoria? Se você trabalha com no break, se você trabalha com notebook, se você trabalha com CPU, impressora, nessas manutenções. Então você cadastra todos os equipamentos que você faz a manutenção. É a categoria deles. Então dentro dessa categoria você tem diversas marcas. Aí depois você pode ter outro local onde cadastra as marcas. E depois outro local onde você junta, que é dentro da OS. Você só junta categorias e marcas dentro de OS. Dessa forma fica mais organizado. Depois lá para frente você pode entender melhor por quê. Então vamos lá. Cadastro de aparelhos. Primeiro você vai cadastrar a categoria de aparelho. Que aparelho que é? Tem lá, às vezes você pegou lá um OS, viu lá, HP 1011. Que categoria que é essa? Que aparelho que é esse? Às vezes quem está cadastrando não tem um conhecimento, não tem eficiência suficiente para colocar específico o que é e o que deixa de ser. Por isso que é importante a categoria. Se tivesse a categoria, o cara já colocava lá, notebook. Seleciona notebook, já vai saber que é notebook. Marca, seleciona a marca, HP, por exemplo. Seleciona modelo, primeiro categoria, marca, modelo X. Serial, coloca, serial. Normalmente, eu recomendo cadastrar separado o aparelho, para depois você ter um histórico daquele aparelho, ou ter, por exemplo, um prontuário. Quando aquele aparelho voltar de novo, você tem dados específicos apenas desse aparelho, por isso eu recomendo cadastro separado, tá? Então vai lá ter o aparelho e ter as informações básicas. O que seriam informações básicas? Qual é o defeito daquele aparelho? O que está acontecendo com ele? Se ele não está ligando, se ele está ligando, descrição básica do aparelho, tá? E você salva a OS. Em salvar a OS, o cliente precisa de um comprovante. Então, normalmente, assim que cadastra a OS, é importante que o cliente tenha um comprovante, tá? Se você tiver a configuração e conseguir enviar um e-mail, alguma coisa, ótimo. Mas, de preferência, dê um papel. Comprovante de papel que de preferência seja impressora não fiscal, que é aquele cupomzinho que o cara leva, guarda na carteira, quando voltar ele traz novamente. Então, ele saiu, no caso de aparelhos, tá? Ele saiu deixou o aparelho, tem o comprovantezinho, número da OS, tudo bonitinho. Então a primeira coisa, o aparelho chegou, o que ele precisa ser feito? Primeira coisa a ser feito, o que você acha que ele tem que ser feito? Ele tem que ser feito o orçamento. O cliente liga e ele tem que ter vários status. Status de entrada. O primeiro, na hora que o aparelho é cadastrado, ele tem que ter um status. Alguma coisa assim, para ser consertado. Ou o aparelho não atendido. Então, se o aparelho não está atendido, quer dizer que ele ainda não foi mexido. Se o cliente ligar, qualquer um que tiver na sua empresa, vai ligar, ou na empresa lá, vai atender e vai falar assim, ó, aqui no status está não atendido, então o aparelho não foi mexido por algum técnico. Quando algum técnico começar a inserir dados nele, coloca, já trocou isso, já trocou aquilo, ou já tem orçamento. Ele está em orçamento, ele não tem um orçamento, tá? Tem que ser mudado o status, esse status aqui do aparelho. O correto é a mudança de status. Cada mudança de status é importante ele ter uma cor diferente. Porque aí facilita para quem está visualizando
entender melhor a situação desse aparelho. Então, o técnico mexeu, ele mudou de status para em orçamento. Então, se o cliente ligar, alguém vai visualizar isso lá no sistema e vai ver lá, ó, o seu aparelho está em orçamento, ele mudou o status. Na hora que o técnico finalizar o orçamento, ele vai cadastrar o orçamento, vai colocar lá valor tal. Então, o status tem que ser mudado para outra cor, que mostrado alguma coisa assim, ó, orçamento pronto. Então, se o orçamento está pronto, você ou alguém liga lá para o cliente e informa. Cliente, orçamento é X. Se o cliente aprovar ou não, você vai ter que mudar o status. Caso aprovado, você tem que mudar o status lá. Aparelho aprovado. E se o aparelho está aparelho com orçamento aprovado? Se ele está com orçamento aprovado, o técnico tem que verificar. E se o técnico tem que verificar, ele tem que mexer nesse aparelho para consertar. Então, essa mudança de status constante, infelizmente, existe muito pouco nos sistemas atuais de hoje. Tá? Continuando, digamos que o cliente recusa, fala, não, eu não gostei do orçamento, o orçamento está muito caro, não vou querer conserto. Como é que tem que mudar? Status, aparelho cliente com orçamento recusado. Então, se o cliente recusou, automaticamente o aparelho tem que ser devolvido. O status tem que ser mudado para aparelho ser devolvido ao cliente. Caso ele tenha sido aprovado, o técnico tem que consertar. Quando o técnico terminar de consertar, o status muda novamente. Aparelho pronto para ser entregue. Então, simples assim. Normalmente, em sistemas, existem 2 ou 3 status muito mal organizados, que fica uma configuração difícil de entender, principalmente se trabalham muitas pessoas na empresa. Infelizmente. Isso tem que ser muito bem organizado para que o técnico ou o funcionário que estiver dentro da empresa verificar isso e automaticamente falar, já sei o que é para fazer. E isso ficar em ordem. Aparelhos, por exemplo, que ainda não foram mexidos, tem que ficar mais acima. Aparelhos que já estão em andamento, podem ficar mais abaixo, ou seja, mais destacados, mais visualizados. O sistema tem que fazer isso de forma automática. A gente tem tecnologia para ser usada. Então, quanto mais informações ou mais na cara que der da pessoa que está usando o sistema, mais fácil de lidar e menos problema você vai ter dentro dentro da loja. Né? Por quê? Porque se os aparelhos que ainda não foram mexidos tiverem mais destaque, normalmente o técnico que está visualizando o sistema vai ver e automaticamente falou, pô, aquele aparelho não foi mexido, então tem que ser mexido. Quem tem vários funcionários dentro da empresa sabe do que eu estou falando. Bom, então esse caso é o aparelho. Quando o aparelho está pronto, o cliente já está sabendo, ele vem buscar. Quando ele vem buscar, o que acontece? A maioria dos sistemas que eu já vi não tem nenhum comprovante de entrega. Então quer dizer que o cliente vem buscar e fala assim, ó, tá aqui, eu vou pagar. O que tem de comprovante de garantia e de entrega para o cliente? Não tem nada. A maioria deles. Já vi N sistemas que não tem absolutamente nada, apenas sai do sistema. Que garantia que tem, por exemplo, o cara chegou e vai falar assim, não, o aparelho está pronto. Normalmente tem um lacre de garantia, né? Mas só que o cara quer um papel, o cara quer um comprovante. Desculpe. O cara quer um comprovante, imerecido comprovante. A pessoa, o cliente, merece um comprovante, alguma coisa. Na verdade, eu meio que elaborei um recibo comprovante. O que é um recibo comprovante? É um comprovante de entrega e um recibo. Ou é um comprovante, é um recibo e uma garantia. Por quê? Aquilo lá é uma garantia que normalmente a loja dá, 3 meses, e um recibo, 2 em 1. Um simples, pode ser em cupom não fiscal. E é claro que se você for fazer uma nota fiscal do serviço, faz ela separada. A nota fiscal o cara guarda,
se caso precise para funções fiscais, e ele tem uma garantia recibo, que é um recibo daquele pagamento, daquele serviço prestado, e também ele tem uma garantia lá, vai falando, ó, esse aparelho está garantido tantos meses, o defeito dele foi feito isso, e assim sucessivamente. Então, infelizmente, nos sistemas atuais não tem esse tipo de comprovante de entrega para o cliente. Bom, então eu falei de informações sobre aparelho. Agora vamos falar sobre recarga de cartucho. Tá? Recarga de cartucho, mesma coisa. Comprovante de entrada, status, do mesmo jeito. É claro que com orçamento e tal, normalmente para recarga é mais fácil. Por quê? Porque normalmente já tem os preços, por exemplo, o valor da recarga é X e pronto, não muda. Não tem aquela necessidade de passar o orçamento depois e assim sucessivamente. Então, recarga é muito mais simples, mas tem que ter campos específicos. Tipo de recarga, quando vai ficar pronto, se é preto, se é colorido, se é toner, se é cartucho e assim sucessivamente. Cara, principalmente se, caso quem trabalha com recarga, o volume for grande. Se você pega no OS comum, você vai misturando e fica um negócio muito misturado e muito difícil de organizar, principalmente para quem trabalha diariamente. Agora, se tem um cadastro separado e organizado, fica muito mais fácil de você trabalhar. Cadastro de visitas. Como eu tinha falado anteriormente, tem muita gente que fala assim, mas eu coloco em cadastro de aparelhos. Tá, mas você coloca em cadastro de aparelho, na verdade você faz uma gambiarra. Aquela chamada gambiarra. Por quê? Porque se você coloca em cadastro de aparelhos, digamos que você vai fazer uma visita técnica na casa de um cliente. Na hora que você chega na casa de um cliente ou na empresa, não é para consertar um aparelho, é para fazer uma instalação elétrica X, Y, Z. Você vai colocar isso em aparelho? Não tem como. Não tem como. Você tem que cadastrar o serviço feito. Então, em cadastro de visita tem que ter a opção tanto para aparelhos quanto para adicionar os serviços feitos. Tá? Então, tem muitas informações que são necessárias em visitas. Então você tem que colocar lá a hora que você foi, a hora que você voltou. Na verdade, isso em aparelhos não tem necessidade, a hora que você começou, a hora que você terminou, normalmente não tem necessidade. A hora que você for, o serviço que você fez, você instalou um cabo, você fez um cabeamento de rede, você fez um serviço de instalação e configuração de computadores, ambos os serviços, e anotar o valor, entre outros. Isso também é um cadastro de OS. Então, necessário 3 tipos de cadastro de OS. Cadastro de aparelhos, cadastro de recarga de cartuchos e toners e cadastro de visitas. Os status que eu falei anteriormente, normalmente são para aparelhos. Tá? E eu acho que basicamente é isso, tá? Para vocês entenderem que cadastro de OS não é apenas colocar o aparelho lá e saber que tem esse aparelho dentro da sua loja, dentro da sua organização. Normalmente é muito mais do que isso e tem muito mais informações para me passar, mas esse é o essencial. Caso venha necessidades e mais perguntas para maiores detalhes sobre OS, eu vou fazer um outro vídeo e vou explicar mais sobre esse assunto, beleza? Bom, espero que vocês tenham entendido e se familiarizado com o sistema, tá? Porque normalmente assim, cadastro de OS é um assunto muito complicado. Então eu falei apenas o básico, espero que vocês tenham gostado e valeu, até a próxima.